Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 341, pregado na manhã de domingo, 21 de outubro de 1860, por Charles Haddon Spurgeon, no Exeter Hall, Strand, Londres, Inglaterra. E tomou Arão, como Moisés falara, e correu ao meio da congregação, e eis que já o flagelo começara entre o povo, e pôs o incenso e fez expiação pelo povo. E se pôs em pé entre os mortos e os vivos, e cessou o flagelo. Números 16, 47, 48. Temos lido com atenção a passagem que contém um relato deste acontecimento. A autoridade de Moisés e Arão havia sido contestada por um homem ambicioso pertencente a um ramo mais antigo da família de Levi, que astutamente se aliara a certos espíritos facciosos da tribo de Ruben, os quais também procuravam alcançar poder baseados em supostos direitos de primogenitura por meio de Ruben. Por um singular juízo do céu, Deus havia demonstrado que a rebelião contra Moisés era pecado mortal. Ordenara que a terra abrisse a boca e engolisse todos os traidores, e tanto os levitas como os rubenitas desapareceram cobertos por uma sepultura em vida. Podia-se imaginar que, a partir de então, as murmurações dos filhos de Israel cessariam, ou que, ao menos, se eles fossem ousados a ponto de reunir-se em pequenos grupos para uma revolta, jamais teriam coragem de levar esse espírito traiçoeiro ao ponto de se manifestar publicamente em todo o povo diante do tabernáculo do Senhor. Mas foi exatamente o que aconteceu. Já no dia seguinte, àquele solene acontecimento, todo o povo de Israel se juntou e, em tumulto profano, cercou Moisés e Arão, acusando-os de ter matado o povo do Senhor. Sem dúvida, eles fundamentavam essa acusação no fato de que, sempre que Moisés orava, Deus o atendia. E assim diziam: se ele tivesse orado nessa ocasião, o povo não teria sido destruído, a terra não teria aberto a boca e eles não teriam sido tragados. Dessa forma, tentavam sustentar a acusação que levantaram contra esses dois grandes homens de Deus. Consegue você visualizar agora a cena em sua mente? Eis ali aquela massa de gente enfurecida. A visão de uma multidão, como a que vejo agora neste salão, já é impressionante. E se todos se levantassem em tumulto contra apenas dois homens, estes dois teriam motivos suficientes para tremer. Porém, o que seria isso comparado àquele número inconcebível que então se juntara? Boa parte daqueles 3 milhões de pessoas comparecia ali num grande e tumultuoso juntamento. Qualquer proposta de algum líder do povo seria, sem dúvida, imediatamente executada. E não fosse a terrível majestade que circundava a pessoa de Moisés, provavelmente eles o teriam despedaçado naquele exato momento. Mas, quando se lançam para a frente, como ondas do mar, a coluna de nuvem que pairava sobre o tabernáculo desce e envolve todo o lugar sagrado, como que num batismo protetor. Então, no centro daquela nuvem, resplandece aquela luz maravilhosa chamada Shekinah, indicação da presença daquele que não pode ser visto, mas cuja glória se manifesta. O povo recua um pouco. Moisés e Arão prostram-se sobre os seus rostos em oração, suplicando que Deus poupe o povo, pois tinham ouvido a voz que saía daquela glória excelsa, dizendo: levantai-vos do meio deste povo, para que eu o consuma no momento. Desta vez, a mão de Deus segue sua palavra, pois o anjo destruidor começa a ceifar as fileiras externas daquela enorme multidão tumultuosa. Lá, eles tombam uns sobre os outros, enquanto Moisés, cuja visão não se turvara, vê ao longe que o povo começa a cair sobre a foice da morte. Levanta-te, diz ele, levanta-te, Arão, pega depressa o teu incensário, toma fogo do santo altar e corre para o meio do povo, pois o flagelo começou. Arão, homem de 100 anos de idade, enche o incensário e corre como se fosse um jovem, começando a agitá-lo em direção ao céu com santa energia, sentindo que,
Em suas mãos estava a vida do povo. E quando o incenso é aceito no céu, a morte interrompe sua obra. De um lado, amontoam-se montes e montes de cadáveres mortos pelo anjo vingador de Deus. Do outro, ali está a multidão ainda viva, viva apenas por causa da intercessão de Arão. Viva somente porque ele agitara aquele incensário e queimara incenso por eles. De outro modo, se o anjo os tivesse ferido a todos, todos teriam juncado o chão como folhas caídas no outono, mortas e secas. Creio que você agora pode imaginar a cena. Meu desejo é usar a imagem diante de nós como um grande tipo espiritual do que o Senhor Jesus Cristo fez pela multidão transviada de filhos dos homens, que como ovelhas se desviaram, cada um se desviando pelo próprio caminho. Examinaremos hoje a Arão, nesta manhã, em 5 diferentes papéis. Todo o quadro é um prenúncio de Cristo, e Arão, tal como se apresenta em cada papel, constitui uma magnífica figura de nosso Senhor Jesus. 1. Primeiro, vejamos a Arão como o amante do povo. Você sabe quem é chamado de amante da minha alma. Você pode enxergar em Arão o amante de Israel e em Jesus o amante de seu povo. Arão merece ser muito elogiado por seu afeto patriótico por um povo que foi o mais rebelde e obstinado que jamais afligiu o coração de um homem bom. Lembre-se de que, neste caso, ele era a parte ofendida. O clamor popular era contra Moisés e contra Arão. Contudo, foram Moisés e Arão que intercederam e salvaram o povo. Eles eram os ofendidos, mas foram também os salvadores. Arão teve participação especial na questão, pois, sem dúvida, a revolta de Coré se dirigia especialmente contra o sacerdócio, que pertencia exclusivamente a Arão, mais do que contra a autoridade profética concedida a Moisés por Deus. Quando viu Coré ali, acompanhado dos 250 homens, todos com seus incensários, Arão certamente percebeu que o plano era contra si, que desejavam tirar-lhe a mitra, arrancar-lhe o manto bordado e as pedras reluzentes sobre o peito, para rebaixá-lo à condição de simples levita, usurpando seu ofício e sua dignidade. Apesar disso, ele se esquece de si mesmo e não diz: que morram, esperarei até que sejam suficientemente feridos. Mas ao contrário, aquele idoso homem, por amor generoso, precipita-se em meio ao povo, embora fosse ele mesmo o principal ofendido. Não é esta a própria imagem do nosso querido Senhor Jesus? Porventura o pecado não o desonrava? Acaso ele não era o Deus eterno e por isso mesmo o pecado se levantara contra ele, bem como contra seu Pai e contra o Espírito Santo? Não foi contra ele também que as nações da terra se insurgiram e disseram: rompamos as suas correntes e sacudamos de nós as suas algemas? E todavia, nosso Jesus, pondo de lado todo o pensamento de se vingar, apresenta-se como o salvador do seu povo. Dos assentos luminosos lá do alto, com pressa jubilosa ele desceu, entrou no sepulcro em carne mortal e habitou entre os mortos. Ó Cristo generoso, que mesmo diante das ofensas que contra ti cometemos, fizeste expiação com teu próprio sangue por pecados que foram perpetrados contra a tua própria glória. Note-se ainda que Arão, ao se apresentar como libertador e amante do povo, sabia que era detestado por essa mesma multidão. Eles queriam seu sangue, desejavam matar a ele e a Moisés, e mesmo assim, sem pensar no perigo, ele apanha o incensário e se lança no meio deles, movido de entusiasmo divino. Ele poderia ter pensado: não irei até lá, furiosos como estão, vão atribuir a mim essa nova mortandade e vão me matar. Porém, não se importa com isso e audaciosamente investe no meio do povo. Amado Jesus, tu não somente poderias ter pensado assim, mas de fato sabias que era verdade. Vieste para os que eram teus, e os teus não te receberam. Vieste ao mundo para salvar uma raça que te odiava, e ó, como eles provaram esse ódio. Cuspiam em teu rosto, ultrajavam-te com calúnias, tomaram-te como herdeiro e disseram: vinde, matemo-lo para que a herança seja nossa. Jesus, tu aceitaste morrer mártir a fim de seres sacrificado por aqueles que derramaram teu sangue. E ainda ali, na hora da morte,
agitaste teu incensário, sustendo o flagelo e separando os vivos dos mortos. Mais uma vez, observemos o amor e a bondade de Arão. Ele poderia ter dito: mas o Senhor certamente me destruirá também com o povo. Se eu for aonde os dardos da morte estão voando, serei atingido. Ele nem pensa nisso. Expõe a si mesmo à linha de frente, diretamente no caminho do destruidor. Lá vem o anjo da morte, golpeando a todos, e Arão permanece em sua trilha, como a dizer: volta atrás, ergo o incensário diante de ti, destruidor de homens. Não podes atravessar o incenso do sumo sacerdote de Deus. Ó, glorioso sumo sacerdote da nossa confissão, tu não apenas poderias ter temido aquilo que Arão temeu, mas de fato o suportaste. Pois, ao entrares entre o povo para salvá-lo da ira de Jeová, a ira do próprio Jeová caiu sobre ti. Foste abandonado por teu pai. Aquilo que Jesus reteve de nós, feriu a ele. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. As ovelhas escaparam, mas sua vida e sangue o pastor paga, resgate para o rebanho. Ó amoroso Salvador de tua igreja, sejam-te rendidas honras imortais. Arão merece ser amado pelas tribos de Israel, pois se colocou na brecha e expôs-se pelos pecados do povo. Mas tu, poderoso Salvador, receberás louvores eternos, pois esquecido de ti mesmo, sangraste e morreste, para que o homem fosse salvo. Uma observação adicional sobre o que já dissemos. Arão, como amante do povo de Israel, merece grande reconhecimento por um detalhe explicitamente mencionado. Ele correu à congregação. Não me lembro agora exatamente da idade de Arão, mas sendo mais velho do que Moisés, que provavelmente tinha uns 90 anos naquela época, Arão deveria ter mais de 100, quem sabe até 120 anos ou mais. Não é pouca coisa dizer que um homem de tal idade, provavelmente trajado com suas vestes sacerdotais, correu e correu por um povo que jamais demonstrara zelo em servi-lo, mas sim em resistir à sua autoridade. Esse pequeno fato de ele ter corrido é muito significativo, pois indica a grandeza e a rapidez do impulso de amor divino que havia nele. E não foi assim com Cristo. Ele não se apressou para nos salvar. Não eram suas delícias estar com os filhos dos homens? Será que ele não dizia frequentemente: tenho um batismo para ser batizado, e quanto me angustio até que se cumpra? Ele não temeu morrer por nós. Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa. Ele ansiava o momento em que haveria de redimir seu povo. Desde a eternidade, ele aguardara a hora de glorificar o Pai, e que o Pai o glorificasse. Ele veio voluntariamente, não constrangido por nada além de seus próprios compromissos no pacto, e alegre e de bom grado entregou sua vida. Vida que ninguém lhe podia tirar, mas que ele entregou de si mesmo. Observamos Arão com admiração, mas a Cristo com adoração. Arão é escrito em nosso coração como amante de sua gente, mas Jesus Cristo tem nosso coração como o melhor dos amantes, o amigo mais chegado que um irmão. 2. Passemos agora a uma segunda perspectiva de Arão em outro papel. Contemplemos a Arão como o grande propiciador. A ira de Deus se acendera contra o povo por causa do seu pecado. E sua lei estabelece que a ira jamais cessa sem que seja oferecida uma propiciação. O incenso que Arão trazia na mão funcionava como propiciação diante de Deus, porque naquela fragrância Deus via o símbolo daquela oferta ainda mais excelente que nosso grande sumo sacerdote apresenta neste mesmo dia diante do trono. Vejamos primeiro Arão como o portador em seu incensário daquilo que era necessário para a propiciação. Ele não foi de mãos vazias. Ainda que fosse o sumo sacerdote de Deus, precisava apanhar o incensário, enchê-lo com o incenso ordenado, feito dos ingredientes prescritos, e então acendê-lo com o fogo sagrado do altar, e somente daquele altar. Com o incensário em sua mão, estava seguro. Sem ele, Arão poderia ter morrido, como os demais. Parte de sua qualificação estava no fato de que possuía o incensário, cheio de odores suaves, que eram aceitáveis a Deus. Contemplemos então Cristo Jesus, nosso propiciador. Ele está hoje diante de Deus com seu incensário subindo em fumaça ao céu.
Eis aqui o grande sumo sacerdote. Contemple-o agora com suas mãos traspassadas, sua cabeça outrora coroada de espinhos. Veja como a maravilhosa fumaça de seus méritos se eleva para sempre diante do trono eterno. É Ele, somente Ele, quem pode remover os pecados de seu povo. Seu incenso, como sabemos, consiste, antes de tudo, em sua obediência positiva à lei de Deus. Ele cumpriu os mandamentos do Pai, fez tudo o que o homem deveria ter feito, cumpriu totalmente toda a lei de Deus e o exaltou. Misturado a isso está seu sangue, ingrediente igualmente rico e precioso. O sangue do suor no Getsêmani, o sangue da cabeça traspassada pelos espinhos, o sangue das mãos pregadas no madeiro, o sangue dos pés cravados na cruz e o sangue de seu próprio coração, o mais valioso de todos, misturado aos seus méritos, formam o incenso, incenso inigualável, incenso sem concorrência que supera todos os demais. Nenhum perfume jamais oferecido em tabernáculo ou templo pode sequer comparar-se a isso. O sangue sozinho fala coisas superiores às do sangue de Abel. E se o sangue de Abel prevaleceu para a maldição, quanto mais o sangue de Cristo prevalecerá para perdão e misericórdia. Nossa fé se firma em uma justiça perfeita e em uma expiação completa, suaves como um incenso diante do rosto do Pai. Além disso, não bastaria que Arão tivesse o incenso correto. Coré também poderia ter incenso e um incensário. Isso não seria suficiente. O sacerdote precisava ser ordenado por Deus. Note que 250 homens morreram realizando o mesmo ato que Arão fizera. A ação de Arão salvou, enquanto a deles levou-os à ruína. Assim, consideremos Jesus, nosso propiciador, como sacerdote ordenado, chamado por Deus à semelhança de Arão. Ele fora destinado desde a eternidade a ser o propiciador pelos pecados, vindo ao mundo como um sacerdote de Deus, não ordenado pelos homens nem através de homem algum, mas como Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Afastem-se, ó filhos de Coré, todos vocês que se autodenominam sacerdotes, todos que se vestem de justiça própria. Mal consigo imaginar que uma pessoa neste mundo que se arrogue o título de sacerdote, excluindo o sentido em que todos os crentes são sacerdotes, possa entrar no céu. Não desejo ser demasiadamente áspero ou severo, mas acredito com firmeza que a assunção de um ofício sacerdotal por parte de qualquer homem é uma apropriação tão vil do sacerdócio de Cristo que mal posso conceber a salvação de alguém que se intitule sacerdote, caso realmente creia no que diz. Se for isso que ele crê, tocou nas joias da coroa do próprio Cristo, cometendo uma blasfêmia que, a menos que se arrependa, trará condenação sobre si. Sacudam de suas vestes, ministros de Cristo, toda presunção sacerdotal. Saiam do meio deles, não toquem nessa coisa impura. Hoje não existem sacerdotes especiais entre os homens. Jesus Cristo, e somente Ele, é o sacerdote de sua igreja, e Ele constituiu a todos nós como reis e sacerdotes para Deus. Reinaremos para sempre e sempre. Se aqui houver alguém tão ingênuo a ponto de depender da oferta de outro homem para a sua salvação, suplico que abandone esse erro. Não importa a qual igreja seu sacerdote pertença, seja ela anglicana ou romana, ou a qualquer outra sob o céu. Se ele alega ser algo além do que cada crente pode reclamar para si, afaste-se dele. Ele está enganando você. Diz aquilo que Deus abomina e que a igreja de Cristo deveria abominar e detestar caso estivesse viva para a glória de seu mestre. Nenhum outro senão Jesus, nenhum senão Jesus. Todos os demais sacerdotes e ofertas nós rejeitamos. Lançamos desprezo sobre suas vestes, pois não são, nem podem ser, sacerdotes verdadeiros. Usurpam a prerrogativa especial de Jesus. Observemos, por fim, a respeito de Arão, como o grande propiciador, que ele estava pronto para o trabalho. Ele tinha um incensário pronto e correu ao povo no exato instante em que o flagelo começou. Não lemos que tenha precisado voltar para vestir as vestes sacerdotais, ou que tivesse de se preparar para a obra de propiciação.
Ele foi ali e então, tão logo o flagelo se iniciou, o povo estava prestes a perecer e ele estava pronto para salvar. Ó meu ouvinte, escute isso. Jesus Cristo está pronto agora para salvar você. Ele não precisa de preparação. O sacrifício já foi oferecido. O incensário já está cheio. O fogo das brasas sagradas já está aceso. O peitoral já está em seu peito. A mitra em sua cabeça. Ele está pronto para salvar agora mesmo. Confie nele e você não terá de esperar. Ponha sua confiança nele e não descobrirá que ele precise de um dia de jornada para poder salvá-lo. Ele é poderoso para salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Você que não conhece a Cristo, ouça isso. Você está perdido e arruinado pela queda. A ira de Deus acendeu-se contra você. Essa ira o consumirá até o inferno se alguém não fizer propiciação por você. Você não pode fazê-la. Nenhum homem consegue, nem suas preces, nem sacramentos, nem mesmo que você suasse grandes gotas de sangue. Isso poderia socorrê-lo. Mas Cristo pode, e só Ele, pôr-se entre você e Deus e afastar a ira de Jeová. Ele pode inundar o seu coração com o sentido do seu amor. Ó, suplico-lhe, confie nele, confie nele. Talvez você não esteja pronto para Ele, mas Ele está sempre pronto para salvar. Aliás, devo corrigir-me. Você está pronto para Ele, sim. Ainda que seja o mais vil, o mais arruinado pelo pecado, não precisa de preparação ou prontidão adicional. Não foi o mérito do povo que o salvou, nem qualquer preparo de sua parte. Foi a prontidão do sumo sacerdote que o salvou. Ele está preparado. Ele se põe diante de Deus em favor de todos os que nele creem. Oxalá agora mesmo você depositasse sua confiança nele e confiasse sua alma às mãos dele. Ó, acredite em mim. Seus muitos pecados serão todos perdoados. O flagelo cessará e a ira de Deus já não irromperá contra você. Você será salvo. 3. Agora observemos Arão como um interpositor. Explico o que quero dizer. Conforme as anotações de Westminster a respeito desta passagem, o flagelo avançava entre o povo como fogo que se alastra por um campo de cereais. Ali vinha ele, começando na extremidade do arraial, os semblantes empalideciam e rapidamente, um após outro, todos desabavam. Mais de 14.000 foram destruídos. Arão, com sabedoria, coloca-se no exato caminho do flagelo. Ele avança, ceifando a fileira dos que caíam. O povo tombava aqui, uma mãe ali uma criança, ali um príncipe, ali um lenhador, um carregador de água, todos caindo. Então surge Arão, o incensário na mão, erguendo ao céu, detendo aquela pestilência. Se há dardos a voar, parece dizer, que me atinjam ou que o incenso me proteja, e ao povo. Morte, diz ele, tu vens em teu cavalo pálido, eu te detenho. Lanço fumaça do incenso em teu rosto, tu não podes atravessar. Como se dissesse, vens tu, rei esquelético, com o meu incensário na mão, coloco-me diante de ti. Terás de passar por cima do meu corpo, terás de derramar o meu incenso, terás de destruir o sumo sacerdote de Deus antes de destruir o povo. Era exatamente assim com Cristo. A ira estava prestes a nos atingir, a lei nos feriria e toda a raça humana seria destruída. Cristo põe-se na dianteira da batalha. Os golpes cairão sobre mim, ele diz. As flechas alvejarão o meu peito. Vem, ó Jeová, lance tua vingança sobre mim. E ele a recebe. Depois, ressurgindo do sepulcro, agita o incensário repleto dos méritos de seu sangue e ordena que a ira retroceda. Você, pecador, de qual lado está hoje? Está Deus irado com você, pecador? Seus pecados permanecem sem perdão? Diga, você ainda não foi perdoado? Continua sendo herdeiro da ira e destinado à morte? Então, quisera que estivesse do outro lado de Cristo. Se você confia em Cristo, quero lhe dizer que está completamente salvo. Nenhuma ira pode jamais alcançá-lo. Nenhuma morte espiritual pode destruí-lo. Nenhum inferno o consumirá. Por quê? Qual é a sua defesa? Sua proteção. Vejo lágrimas em seus olhos ao dizer,
Não há nada entre mim e o inferno além de Cristo. Não há nada entre mim e a ira de Jeová a não ser Cristo. Nada entre mim e a destruição imediata além de Cristo. Mas Ele é suficiente. Ele, com seu incensário nas mãos, o grande sacerdote ordenado por Deus, Ele basta. Ah, irmãos e irmãs, se vocês puserem entre vocês e Deus os batismos, as ceias, jejuns, preces, lágrimas, promessas, Jeová invadirá esses refúgios, assim como o fogo consome a palha. Mas se, minha alma, Cristo está entre você e Jeová, então Jeová não pode feri-lo. O raio deve primeiro atravessar o Redentor divino antes de alcançá-lo, e isso jamais acontecerá. Caros ouvintes, compreendem que esta é a grande verdade. Não há nada que possa salvar a alma do homem, a não ser Jesus Cristo pondo-se entre essa alma e o justo juízo de Deus. E volto a indagar diretamente a você. Você já está abrigado em Cristo? Pecador, você se encontra hoje à sombra da cruz? É lá que você se abriga? Está coberto pelo manto carmesim da expiação de Jesus? Você é como a pomba que se esconde nas fendas da rocha? Já se escondeu nas chagas de Cristo? Diga, penetrou no seu lado, sentindo que Ele deve ser seu abrigo até que passe a tempestade? Então anime-se. Aquele por quem Cristo intercede é alguém resgatado. Ó alma, se não estás em Cristo, o que será de ti quando o anjo destruidor chegar? Pecador descuidado, o que será de ti quando a morte o agarrar? Onde estarás quando a trombeta do juízo ressoar nos teus ouvidos, despertando os mortos? Pecador que cochila, agora mesmo, debaixo da palavra de Deus, dormirás quando os trovões de Jeová forem desencadeados e todos os relâmpagos incendiarem os céus. Sei onde então buscarás refúgio. Buscarás onde não poderás encontrá-lo. Pedirás às rochas que caiam sobre ti e às montanhas que te cubram, mas seus corações de pedra não têm compaixão. Sem piedade te deixarão expostos à fúria da vingança e aos chuviscos do fogo da ira de Deus. Nenhuma proteção haverá. E como Sodoma e Gomorra foram extirpadas da face da terra, assim serás destruído, eternamente destruído, porque não creste em Jesus Cristo, o Filho de Deus. 4. Não podemos nos estender mais aqui. Devemos avançar a outro ponto. Já vimos a Arão em 3 papéis: o amante, o propiciador e o intercessor. Agora, em 4º lugar, vamos contemplá-lo como o Salvador. Foi Arão, com seu incensário, que salvou a vida daquela grande multidão. Se ele não tivesse intercedido, a praga não teria cessado e o Senhor teria consumido todo o grupo em instantes. Observa-se que morreram cerca de 14.700 pessoas diante do Senhor. O flagelo começara sua terrível obra e apenas Arão pôde detê-lo. Quero que você perceba que, se Arão é aqui um Salvador, ele sobretudo é um Salvador gracioso. Nada, a não ser o amor, o levou a agitar o incensário. O povo não podia exigir que o fizesse. Não tinham eles levantado falsas acusações contra ele. E mesmo assim, ele os salva. Somente o amor explica tal atitude. Pergunto a mim mesmo, havia algo naqueles gritos daquela multidão enfurecida que pudesse levar a Arão a afastar a praga? Nada. Nada em seu caráter, nada em seus gestos, nada no modo como tratava o sumo sacerdote de Deus. E mesmo assim, ele se coloca na brecha e os salva do juízo de Deus. Ó irmãos e irmãs, se Cristo nos salvou, Ele é um Salvador muito gracioso. Frequentemente, quando penso no fato de ter sido salvo, derramo lágrimas, pois jamais entenderei por que Jesus me salvou. Que havia em mim que merecesse apreço ou que pudesse dar prazer ao Criador. Foi assim mesmo, Pai, cantarei para sempre, porque te aprouve assim fazê-lo. Não há diferença entre o salvo que está hoje no céu e o perdido que está no inferno, senão aquela que Deus fez pela graça soberana. Qualquer distinção que haja entre Saulo, o apóstolo, e Elimas, o encantador, se deve à graça infinita e imerecida. Paulo continuaria sendo Saulo de Tarso, tornando-se um demônio condenado, se não fosse a graça soberana e imerecida que o arrebatou como tição do fogo. Ó pecador, você diz, não há razão em mim para Deus me salvar,
mas não há razão em ninguém. Não há nada de bom em qualquer homem. Não há nada que nos recomende a Deus. Somos tão pecadores que o inferno é nosso merecimento. E se algum de nós for salvo de descer ao abismo, é por causa da bondade graciosa e soberana de Deus. Não por qualquer mérito nosso. Jesus Cristo é um Salvador extremamente gracioso. Além disso, Arão foi um Salvador solitário, sem auxílio. Nem mesmo Moisés o ajudou. Ele ficou sozinho na brecha com o incensário, um único fio de fumaça perfumada que separava os vivos dos mortos. Porque os príncipes de Israel não se juntaram a ele. Pobre ilusão, morreriam também se tentassem ficar onde só cabia o sumo sacerdote de Deus. Porque os demais levitas não foram com ele, teriam sido igualmente feridos se ousassem substituir o sumo sacerdote de Deus. Arão está só. E nisso ele representa Cristo de forma notável, daquele que podia dizer: pisei o lagar sozinho, e dos povos ninguém ouve comigo. Não pense então que quando Cristo prevalece diante de Deus é por causa de suas orações, lágrimas ou boas obras. Ele jamais colocará suas lágrimas e orações em seu incensário, pois o profanariam. Somente suas próprias orações, suas próprias lágrimas, seus próprios méritos estão ali. Não pense que você será salvo por algo que tenha feito ou venha fazer para Cristo. Podemos pregar e, com isso, Deus nos conceder a graça de gerar milhares de filhos espirituais. Mas nossa pregação não nos ajuda a escapar da ira de Deus. Cristo faz tudo, inteiramente e sozinho. Ninguém pode ser seu ajudante. Pecador, ouça, você diz: não consigo fazer isso ou aquilo. Ele não pede que você faça nada. Você acrescenta: não tenho méritos. Homem, ele não requer méritos. Se você quiser ajudar Cristo, estará perdido. Mas se você o deixar agir completamente, será salvo. Venha, este é o plano da salvação. Tomar Cristo como tudo em todos. Ele jamais será um meio salvador. Não veio para remendar nossos trapos, mas para nos dar um traje novo. Não veio para ajudar a construir o palácio de Deus, mas para obter ele mesmo cada pedra e assentar uma obra à outra, sem o ruído de martelo humano ou auxílio mortal. Ah, se eu pudesse fazer ecoar pelo mundo estas palavras: a sentença de morte contra todo legalismo e mérito humano. Somente Jesus, e em nenhum outro a salvação, pois debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ele não precisa de assistentes. Vim não para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Ele pode salvar completamente aqueles que por ele se chegam a Deus. Portanto, Arão se mostra como um salvador gracioso e solitário. E mais que isso, ele se mostra como um salvador totalmente suficiente. A morte chegou até os pés de Arão. Ali jazia um homem sem vida, ali uma mãe, ali uma criança, ali um príncipe, ali um escravo, todos caídos. Um homem robusto que, agonizando, suplicava que não morresse, cai morto subitamente. Um príncipe em Israel, por que não poupá-lo? E ele cai. A morte, faminta como um leão, avançava em meio a gritos e berros. Arão, porém, estava ali, e seu incensário parecia dizer: até aqui virás, mas não passarás. Que milagre que o incensário detenha o avanço da morte. Até aquele ponto, as ondas daquele mar avançaram. Ali o povo está a salvo sobre a terra firme da vida. Arão está em pé, e como sumo sacerdote, com o incensário impede que a morte prossiga. Todo o exército de Israel, se estivesse armado de arcos, não poderia conter a pestilência. A morte riria deles, avançaria e os cortaria em pedaços. Mas Arão sozinho bastou, plenamente suficiente por causa do incenso queimado. Ó pecador, Cristo é um Salvador plenamente suficiente, poderoso para salvar. Você não pode salvar-se, mas Ele pode. Ó pecador, todo tipo de pecado e blasfêmia será perdoado aos homens. Não importa quão vil e abjeto você tenha sido. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Se a lembrança de seu pecado o deixa corado de vergonha, se sua vida de terrível adultério, blasfêmia, mentiras, ódio ao povo de Deus, ou o que mais se possa conceber, luxúria, devassidão, homicídio, ainda assim,
o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Mesmo que houvesse cometido toda a sorte de transgressões, pecados inomináveis, ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Você me pergunta, como posso receber isso? Simplesmente confiando em Cristo com sua alma. Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. Quem não crê será condenado. Esse foi o comissionamento de Cristo aos apóstolos, que anunciassem essa grande verdade. E eu a proclamo de novo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Quem não crê será condenado, ainda que tenha poucos pecados, mas quem crê jamais será perdido, ainda que tenha muitos pecados. Confie sua alma a Cristo, e seus pecados serão logo perdoados, imediatamente apagados. 5. Por fim, chegamos ao último ponto. Arão como o divisor, figura de Cristo. Arão ungido está ali. Aquele lado, os mortos, e este lado, os vivos. A linha divisória entre vivos e mortos é aquele único homem. Ali onde o incenso se espalha, o ar está purificado. Onde não há incenso, o flagelo segue seu curso mortal. Neste momento, entre nós há dois tipos de pessoas. Deixemos de lado as distinções de ricos e pobres. Isso não importa aqui. Suprimamos as distinções entre sábios e ignorantes. Também não nos interessam agora. Há dois grupos neste local, os vivos e os mortos, os perdoados e os não perdoados, os salvos e os perdidos. O que separa o verdadeiro cristão do incrédulo? Alguns supõem que seja a ceia do Senhor, mas não é. Há homens que foram para o inferno levando em suas bocas o pão sacramental. Outros presumem que o batismo seja o marco da divisão e, de fato, é um sinal exterior. Na pia batismal ou no tanque, manifesta-se ao mundo que morremos e ressuscitamos simbolicamente com Cristo. Quem é batizado declara-se morto para o mundo e ressuscitado para uma vida nova pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Mas é apenas um sinal externo. Muitos já foram mergulhados na água e, por não receberem o batismo do Espírito Santo, acabaram batizados no fogo do tormento eterno. Não. A única linha divisória, a grande divisão entre os que pertencem a Deus e os que não lhe pertencem, é Cristo. Quem está em Cristo é cristão. Quem não está em Cristo está morto em delitos e pecados. Quem crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. Quem não crê está perdido. Cristo é o único que separa seu povo do mundo. De que lado você está hoje, meu ouvinte? Vamos, permita que a pergunta lhe seja dirigida pessoalmente. Jovem, de que lado você está? É amigo e servo de Cristo ou ainda inimigo dele? Idoso, você que tem a cabeça já atingida de branco, lhe resta pouco tempo de vida. De que lado você está? É propriedade comprada com o sangue do meu mestre ou ainda é uma ovelha perdida? E você, dona de casa, talvez agora mesmo, pensando em seus filhos, afaste esses pensamentos por um momento e responda: de que lado você está? Você crê? Nasceu de novo ou continua no fel de amargura e laços de iniquidade? Você que está mais afastado, que o questionamento atravessa as fileiras, onde você está? Pode dizer honestamente: Jesus, sou teu e tu és meu. Teu sangue e justiça são minha esperança e confiança? Se não, meu ouvinte, você está entre os mortos espirituais e será contado também entre os condenados, a menos que a graça divina o transforme e o renove. Lembre-se de que, assim como Cristo é hoje o grande divisor, ele também o será no dia do juízo. Nunca pensou nisso? Ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E a pessoa do pastor é a divisão entre as ovelhas e os bodes. Naquele último dia, para o qual todos os outros dias foram criados, Cristo será o grande divisor. De um lado, os justos vestidos de branco, em cânticos triunfantes, glorificados com ele. De outro lado, os perdidos, os incrédulos, os covardes, os abomináveis. O que o separa daquela gloriosa multidão? Somente a pessoa do Filho do Homem, que contemplam com pranto e lamentação.
Esse será um intransponível muro que manterá os réprobos afastados da bem-aventurança eterna. A mesma porta que hoje poderia deixá-los entrar se tornará então uma porta ardente que os excluirá. Cristo é a porta do céu. Ó, terrível dia quando essa porta se fechar, quando ela se erguer diante de vocês, impedindo a entrada na tão almejada felicidade. Ó, de que lado eu estarei quando todas as coisas transitórias findarem, quando os mortos ressuscitarem de seus sepulcros, quando a grande congregação estiver de pé sobre a terra e o mar, quando cada vale, cada monte, cada rio e cada oceano estiverem repletos de multidões perfiladas. Ó, quando ele disser: separai o meu povo, porque está madura a seara do mundo. Minha alma, onde estarás? Serás encontrado entre os perdidos? Será que a trombeta funesta o enviará ao inferno, enquanto uma voz terrível retumbará: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos? Que não seja assim comigo, mas que junto ao teu povo eu possa estar. Assim seja. Que no dia do juízo estejamos todos à direita do juiz por toda a eternidade. Lembrem-se de que Cristo será para sempre o grande divisor, posto entre os perdidos e os salvos. Ele se interporá eternamente entre os condenados e os glorificados. Mais uma vez lhe pergunto, e ouça-me por um instante, o que diz seu coração? Está disposto a ver esta congregação dividida em dois grupos? O dia se aproxima, quando nossa vontade e desejo não terão efeito algum, pois Deus fará a separação entre justos e ímpios, e Cristo será o poderoso divisor. Pergunto, estamos prontos para a eterna separação? Marido, está preparado para dizer hoje à sua esposa: adeus para sempre? Estou decidido a ficar perdido, e como você é de Cristo, nunca mais nos encontraremos? Está pronto para que, quando a morte cobrir a testa dela com seu suor frio, o último beijo que você lhe dê seja de uma despedida eterna? Você, filho ou filha, está pronto para voltar para casa, sentar-se à mesa de sua mãe e, antes de comer, dizer: mamãe, rompo hoje, de uma vez por todas, meu relacionamento contigo. Estou decidido a ficar perdido. E já que você está ao lado de Cristo e eu não o amarei, despedaço todo o laço entre nós para sempre? Certamente, os laços familiares nos levam a desejar encontrarmos-nos no outro mundo. Mas queremos nos encontrar no inferno? Queremos todos nos encontrar ali, num lúgubre ajuntamento ardendo em chamas? Será que suportaremos o fogo consumidor e as chamas eternas? Não. Desejamos nos encontrar no céu, mas ninguém poderá se encontrar ali, a não ser que se encontre em Cristo. Não poderemos nos reunir no paraíso a menos que nos reunamos nele. Ó, que agora mesmo a graça de Deus seja derramada para que você venha a Jesus. Amém. Dedilhado suave, a alma sussurrar. Lembranças ecoam, começam a falar. Nos vales profundos, na luz do amanhecer, Cristo sempre esteve, sem jamais se esconder. Cada passo que dei nessa estrada sem fim, momentos de luz, outros tão ruins, mas em cada queda tua mão me ergueu. Em Cristo encontrei o que o mundo perdeu. Quando as dúvidas surgiam como um mar agitado, tua voz sussurrava: estou ao teu lado. Tudo que eu vivi, teu amor guiou. Nas sombras e dores, tua luz brilhou. Os dias que ri, as noites que chorei, foram passos ao lado do Rei dos Reis. Os
ventos que vieram me fizeram lutar. Mesmo nas tormentas pude te encontrar. Cada perda tua graça brotou, cada erro tua cruz me salvou. Nos desertos mais áridos tua água fluiu, meu coração tão sedento tua paz revestiu. Tudo que eu vivi, teu amor guiou. Nas sombras e dores tua luz brilhou. Os dias que ri, as noites que chorei, foram passos ao lado do Rei dos Reis. E quando o peso do mundo me fez quase parar, tua cruz era a âncora pra me firmar. Nas promessas que fizeste encontrei meu lugar, um amor eterno que não vai falhar. Cada sonho desfeito, cada nova visão foi moldado em Cristo, firmou meu coração. Mesmo na fraqueza, tua força encontrei, e ao fim da jornada, teu reino avistei. Tudo que eu vivi